Já aconteceu de você estar conversando com um amigo, pessoas bem conhecidas, sobre mudar de vida, ter uma vida melhor, e aí você começa a contar dos seus sonhos, aí essa pessoa simplesmente fala para você: aceita que dói menos. Ou seja, você está contando que quer sair daquela vida que você está vivendo, que aquela vida não é uma vida que você quer. E aí essa pessoa diz para você: aceita que dói menos. Ou seja, para você aceitar aquela vida. Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu várias e várias vezes comigo no passado. Sempre eu estava falando para aqueles amigos, velhos amigos, ou colegas de trabalho: cara, não dá para viver essa vida aqui, cara. Não dá para continuar trabalhando nisso aqui. Eu quero algo diferente. Eu quero viver assim, quero viver daquele jeito. E aí o cara olha para você e fala: você tá viajando, irmão. A vida é assim. Quem nasceu privilegiado, nasceu privilegiado. Quem não nasceu, vai ter que ralar. Você tá em outro mundo. Hello, desce pra terra. Cara, quando eu lembro disso, eu simplesmente penso: como que a mente é poderosa? Pode te levar para o alto ou pode te mandar para bem baixo na categoria humana. Então é sobre essa conversa agora que eu quero que você preste bastante atenção. E aí eu sempre contava, né, que para os amigos que eu não gostava de trabalhar naquelas profissões. Eu já contei aqui em outros vídeos que eu trabalhava com metal mecânica e ali ficava o dia todo em pé, em volta de uma máquina, fazendo aquele serviço que eu não sentia o menor prazer, mas era o que tinha naquele tempo, era o que eu fui aprendendo de uma forma inconsciente e, tipo, sem fazer muitas escolhas na vida, eu fui aprendendo, era aquilo que eu executava. Depois eu lutei para sair daquilo e fui para outras profissões e para outras profissões. E por fim me tornei autônomo e aí também eu fazia algumas coisas que eu não sentia prazer. Mas dentro de mim existia uma imagem que era: um dia eu ainda vou viver os meus sonhos. E os meus sonhos eram trabalhar em um escritório com ar-condicionado, todo limpinho. Só que não trabalhar como empregado em alguma empresa, em alguma corporação, e nem um executivo numa correria louca. Eu queria trabalhar de uma forma muito relaxada, tranquila, que eu pudesse estudar os assuntos que eu gostava, que já estava já na área de desenvolvimento pessoal, já estava estudando esses assuntos há bem anos antes. E aí eu desejava trabalhar assim, ajudando pessoas a alcançarem seus objetivos, seus sonhos, encontrarem um propósito de vida, viver com intensidade. Então, dentro de mim existia isso. Mas nem eu mesmo, naquele tempo, estava vivendo com intensidade. Não estava vivendo ainda o meu propósito. Então, não tinha a menor condição de passar isso para frente. Então, eu vivia daquela forma. Mas, teoricamente, eu já tinha a imagem na cabeça e tinha muito conhecimento dessa parte, dessa área. Só não estava vivendo no mundo. Então, quando eu comentava para algumas pessoas diziam: aceita que dói menos, fica aqui nessa vida medíocre. Essa vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida mediana. É claro que eles não falam que aquela vida é medíocre, mas aquela vida é uma vida medíocre, uma vidinha mediana. É uma vidinha mais ou menos. Como é que você está falando? Estou mais ou menos, né? Então, é isso, mediocridade. Mediocridade não é algo mal. As pessoas não são más. Elas apenas estão em um sono hipnótico, que nós podemos chamar de ignorância. Ignorância é não saber alguma coisa. E elas estão sofrendo justamente porque elas não sabem que elas podem sair dali. E quando alguém diz para elas, elas simplesmente reagem.
porque elas estão programadas para acreditar naquela vida. Inclusive, elas dizem assim, nossos pais viveram assim, nossos avós, a geração não sei quem, olha as pessoas do nosso lado, olha o outro ali, olha o nosso bairro, olha a nossa cidade. Isso é muito perigoso, porque isso convence, isso é infectante, é que nem um vírus, sai convencendo um ao outro a ficar na mediocridade. Mas nem vou alongar muito nessa conversa não, eu sei que eu ouvia muito isso, e aí eu continuava martelando. Eu vou sair dessa vida, eu vou sair dessa vida. E com isso eu fui entrando em ações. Eu tinha a ideia, a visão do que eu desejava viver. E assim eu fui entrando em ações direcionadas a isso. E as coisas foram mudando totalmente. E aqueles amigos, aquelas pessoas, elas continuam vivendo basicamente da mesma forma. Depois de anos, elas fazem praticamente as mesmas coisas. Inclusive tem uns que eu vejo que está exatamente na mesma profissão, fazendo a mesma coisa que fazia há muitos anos atrás. E quando você vai conversar com a pessoa, ela diz, ela diz, não, mas é porque você teve sorte. Não, é porque isso, aquele outro é mais favorável a você. Para mim não é, eu tenho isso, tenho aquilo. Entende? Desculpas. E elas continuam lá. E daqui mais anos vão estar lá, porque elas esperam que a vida que deve mudar para que elas mudem, e não elas fazerem as mudanças. Entende? Então essas coisas é muito comum de se ouvir no dia a dia. Ou seja, fica aqui conosco, é mais confortável, né? Galinha vive com galinha, pato com pato, águia com águia e leões com leões. Então as galinhas não querem que uma outra comece a aprender a voar para virar águia, porque vai deixar o bando. Você precisa ficar atento no seu dia a dia, quem é galinha e quem é águia. Se afaste das galinhas. Galinhas são presas, fácil de ser devoradas. As águias voam alto. Então essas coisas aconteciam. E aí, para resumir a história, hoje eu trabalho exatamente fazendo aquilo que eu tinha dentro de mim, que eu imaginava que eu queria. Trabalho no escritório, com ar-condicionado, limpo, ajudando pessoas a potencializar a vida delas, a alcançarem mais realização, viverem o seu propósito. Leio exatamente os assuntos, estudo exatamente os assuntos que eu desejava ter tempo para estudar, ler meus livros, ir mais a fundo na experiência humana, observar a natureza, contemplar, viver com consciência. Tudo isso é realidade na minha vida, no dia a dia. E também vivo hoje em um bairro nobre. Isso para mim não é dos fatores mais importantes, mas vivo em um bairro nobre. Por quê? Naquele tempo eu desejava morar em um bairro nobre, porque as ruas são mais organizadas, são mais limpinhas, as pessoas têm uma forma de comunicação, uma forma de ser, tudo é diferente. Não precisa nem falar muito, tudo é diferente, né? Então hoje eu vivo em um bairro nobre. Hoje eu trabalho na profissão que eu posso ir para qualquer estado do país e continuar executando as minhas atividades. Ou posso ir para qualquer país do mundo e continuar fazendo o que eu faço. Isso estava dentro de mim, desde aquela época. Só que quando eu comentava, nem falava tudo isso, as pessoas já diziam: não, você viaja demais, você sonha muito, você está sonhando alto. Caia na realidade. Só que eu não caí na realidade. A sua realidade é você quem cria. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para alertar você e para motivar você. Isso aqui não é uma questão de motivação fraca. Isso aqui é uma questão de educação mental. Isso aqui é uma ideia de reprogramar a sua mente para você ficar atento a isso e para você acreditar mais nos seus sonhos e acreditar mais em você. O motivo de eu ter
feito esse vídeo falando sobre esse assunto é porque justamente essa semana eu recebi a mensagem de um rapaz que tinha muito tempo que a gente não se falava. E ele trabalhava para mim. Aí na época eu trabalhava como autônomo, eu arrumava o serviço para mim, arrumava o serviço para ele. Às vezes ele fazia serviço para mim também. E aí, quando a gente estava trabalhando juntos, eu comentava para ele que um dia eu sairia daquela situação, que eu não gostava daquilo que eu fazia. E aí ele sempre falava: irmão, aceita que dói menos, para de debater, para de lutar. E aí essa semana, depois de muito tempo, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha serviço, na verdade, o que eu estava fazendo da vida e se eu tinha algum serviço para ele. Aí eu lembrei sobre isso: aceita que dói menos. E eu falava para ele: não aceite. Eu já falava isso para ele há alguns anos: não aceite, crie sua realidade. E eu estou falando para você: crie um plano, crie um objetivo de vida e não pare até conseguir. Agora, vou contar para você uma história que tem tudo a ver com esse assunto que nós falamos aqui. É uma espécie de metáfora, é uma historinha, mas é uma historinha significativa para você lembrar aí no seu dia a dia. Ela tem diversas formas de ser contada, mas eu vou contar dessa forma, é a forma que eu gosto. E há algumas ranzinhas no bosque, correndo, pulando, se divertindo, despreocupadas, e mais à frente elas encontraram um balde. Decidiram pular o balde. E nesse salto que elas deram para pular o balde, algumas não conseguiram atravessar o outro lado do balde, então caíram dentro do balde. Umas outras ficaram penduradas na borda do balde. Aquelas que ficaram penduradas, vendo as outras lá se debaterem, disseram: nós não podemos fazer nada. Não tem como ajudar vocês. Vocês têm que sair daí sozinhas. E aí, elas se debatendo, algumas simplesmente afundaram, morreram. As lá de cima continuaram: nós não podemos fazer nada. Aí, as que estavam lá embaixo, as que não morreram, continuam batendo. Outras afundaram, morreram. Aí as de cima começou a dizer para as poucas que estavam vivas: não tem jeito, vocês viram? Suas amigas aí já morreram. Não tem jeito, não tem como vocês saírem daí, não tem como a gente ajudar. Desista, morra logo, porque assim acaba o sofrimento. Pare de se debater. E aí outras ranzinhas cansaram, pararam de se debater e morreram. Ficou só uma. E essa uma foi batendo, pulando, ia, voltava, ia e voltava. Aí de cima continuaram dizendo: não tem jeito, você viu, todo mundo aí afundou, não tem como a gente ajudar vocês. Eu lamento, mas não tem como, não sei o quê. Desista, que assim você para de sofrer. Mas a ranzinha não parou, ela continuou. Aquele líquido era leite, não era água, era leite. E o leite, quando se bate muito, vai batendo, ele coalha. Então o leite coalhou, criou ali uma camada grossa, sólida, o suficiente que a ranzinha apoiou e deu o salto para fora do balde, pulou fora. As que estavam em cima na borda a aplaudiram e perguntou: como é que você conseguiu? Ela não disse nada. Foi então que as que estavam na borda do balde percebeu que ela era surda, então ela não ouviu. Então todo o tempo que as outras estavam gritando lá em cima: desista, não tem jeito, desista, não tem jeito, ela não estava ouvindo isso. Na verdade, talvez ela achou que todo aquele barulho ou o movimento da boca delas fosse: vai, continua, motivando ela. E assim ela pulou para fora do balde. Então não ouça as opiniões alheias, negativas. Ouça pessoas que realmente têm autoridade, pessoas que têm realmente experiência, que realmente tenham um gabarito para falar sobre certas questões na sua vida. Ok? Eu espero que você tenha tido um bom aproveitamento aqui da mensagem e da história para agregar na sua vida, para você se motivar, para você expandir mais a sua consciência e para que você faça grandes mudanças na sua vida. Antes de terminar, deixa eu deixar um recado rápido aqui.
Muitas pessoas têm me perguntado sobre um grupo que eu comentei em outros vídeos aí alguns meses atrás. Um grupo fechado, uma área de membros. Um grupo VIP que eu falei que iria criar e dentro desse grupo iria compartilhar conhecimentos mais avançados, assuntos que eu não trato aqui no YouTube e queria criar também um grupo no Telegram, que aí iria criar uma egrégora, né? Com o objetivo de criar uma egrégora, uma energia boa de pessoas afins, pessoas que estão na mesma frequência, buscando o crescimento, buscando a evolução de todos os sentidos, que eu iria reunir essas pessoas em um grupo do Telegram, juntamente com a área de membros, que são assuntos mais avançados. Então, para essas pessoas que têm me perguntado, o grupo está em andamento. O projeto, na verdade, né? O projeto está em andamento. Já está em fase final, praticamente. Logo, logo será lançado. Então, aguarde que na hora que estiver tudo certo aí, eu vou avisar para vocês. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.